Tá vendo essa imagem aqui? Isso é uma foto de uma mulher sentada no vaso sanitário. Ela e outras centenas de outros vídeos foi tirada por um robô aspirador J7 da iRobot e publicada na internet após um vazamento de dados em 2020. E se isso acender um desconforto em você, fique sabendo que essa é apenas uma das centenas de notícias que conseguem ser ainda piores. Isso é a concretização daquilo que a socióloga Shoshana Zuboff chamou de superávit comportamental. Quando seus hábitos, sua privacidade e, pior ainda, sua intimidade se tornam um produto a ser vendido. Praticamente todo mundo sabe que as grandes empresas estão constantemente coletando nossos dados. Mas a maioria não tem noção do quão grave isso está se tornando e como isso está te deixando completamente anestesiado. Resumidamente, em uma tentativa de conquistar cada vez mais os seus clientes, as empresas buscam conhecê-los cada vez mais. Os seus gostos, os lugares em que eles frequentam, sua personalidade, seu humor, sua condição de saúde e por aí vai. E para isso eles desenvolvem diferentes ferramentas que já fazem parte do seu cotidiano. Entregam as informações coletadas para inteligências artificiais, que vão analisar e então usar os resultados para aprimorar o algoritmo dos seus produtos. O objetivo é criar produtos de predição, capazes de antecipar o que você fará, comprará ou sentirá no futuro. Essas predições são vendidas a anunciantes e corporações, formando a base financeira do chamado capitalismo de vigilância. O verdadeiro problema mesmo é quando essa coleta é exagerada, cria notícias como essa daqui. Nas mãos das grandes empresas, seus dados se tornam um produto extremamente valioso e desejado. E o mais sombrio de todos, comercializado. Toda essa coleta de dados surgiu com a promessa de entregar às pessoas mais autonomia individual e espaço de pertencimento com a expansão da era digital. Mas o que se observa na realidade é uma completa alienação na forma como os consumidores protegem suas próprias informações pessoais. Ao buscar por mais praticidade e conforto, os usuários se reduzem a meras fontes de matéria-prima para uma nova forma de acúmulo de capital. E eu digo capital porque, bom, o que é mais valioso do que informações pessoais? Afinal, com elas eu posso conhecer você até os mínimos detalhes, prever seu comportamento, influenciar nos seus gostos, suas ideias, sua opinião e, o mais assustador de tudo, influenciar seu comportamento e novas tendências. Tenta imaginar isso em massa. Quem possui o maior número de dados possui uma capacidade de influência muito maior que os demais. Dependendo do desejado, pode até mesmo derrubar o adversário. E é claro, como tudo que é de valor, é cobiçado e possivelmente comercializado. Venda de dados pessoais foi autorizada. Venda de dados. Dados pessoais de milhões de brasileiros estão à venda. Tenta imaginar uma vitrine, cheia de coisas à venda. Você passa o olho por ela e, de repente, encontra no meio informações sobre os seus batimentos cardíacos e as possíveis condições médicas que você tem ou talvez vai desenvolver. Também na vitrine, você encontra dados sobre a condição de saúde da sua mãe, tão detalhadas e específicas que nem mesmo você sabia sobre elas. Pareceu meio absurdo para você, né? Pois então, é quase assim que suas informações pessoais vão acabar ficando. Óbvio que elas não vão ser exibidas dessa forma, mas só para raciocinar um pouco. Uma empresa quer desenvolver um produto,
ao invés de ela pesquisar meses ou anos igual maluca, igual ela fazia nos tempos passados, ela pode só comprar de alguma outra empresa informações já organizadas e mapeadas do comportamento de milhões ou até bilhões de pessoas de uma só vez. Ah, mas venda de dados é proibido por lei. Ninguém é maluco de mexer com coisa séria assim. Você mesmo sabe que se esse povo quiser, pelo valor certo, esse monte de dado pula de mão em mão, de empresa em empresa, de governo em governo. Falando em governo, não pode deixar de citar ele, né? Ah, o Estado. Eu sinceramente não vou nem enrolar em falar muito sobre o governo, você já deve ter uma boa noção disso. O próprio FBI já admitiu a compra de dados sem a necessidade de liberação judicial. Para que eles vão usar isso? Só Deus sabe. Mas uma coisa é fato: Estado e informações pessoais de milhões de pessoas é sinônimo de controle e manipulação. Com o comércio de dados, governos podem ter acesso muito mais facilmente sobre o comportamento social da população, e assim analisar e mapear as relações sociais, para decidir a melhor forma de agir, possibilitando o melhor desenvolvimento e planejamento na tomada de ações. E essas ações podem ser mudar e derrubar a narrativa da oposição, mudar o rumo de guerras, criar novos conflitos. Tendo tanta informação pessoal, sabendo exatamente como as pessoas se comportam e pensam, eu particularmente não duvido que isso seja possível. Toda essa situação, esse planejamento, não é algo recente. Ela ganhou muito impulso com a rápida expansão das redes sociais. Mas a verdadeira origem do superávit comportamental e do capitalismo de vigilância se inicia nos anos 2000. Após o estouro da bolha da internet no ano 2000, as grandes empresas no ramo da internet enfrentaram forte pressão de investidores para encontrar um modelo de negócio rentável. Antes desse período, os dados de navegação, buscas e cliques eram usados apenas para aperfeiçoar a experiência do usuário na plataforma. A virada ocorreu quando as empresas perceberam que esses dados residuais continham mais informações do que o necessário para a melhoria dos serviços. Essa sobra de dados passou a ser tratada como matéria-prima gratuita. As empresas então passaram a alimentar seus algoritmos com esses rastros digitais para prever comportamentos futuros dos usuários, como a probabilidade de clicar em determinado anúncio, e vendeu essas previsões para os anunciantes. A partir de 2008, o modelo se expandiu rapidamente para além dos motores de busca. Com a ida da ex-executiva da Google de 2001 a 2008 para o Facebook, o modelo base de monetização por extração de superávit comportamental foi aplicado e aprimorado no ecossistema das redes sociais. Com o passar do tempo, essa técnica começou a se generalizar. O modelo passou a ser adotado por assistentes virtuais, dispositivos inteligentes, aplicativos de mobilidade, saúde e finanças. Então a gente chega na bagunça que está hoje em dia, se perguntando até onde mais vai chegar essa coleta de dados. Como deu para perceber, já foram 2 décadas inteiras de coleta de dados, sem que ninguém fizesse algo para desacelerar tudo isso. Teve algumas leis que protegem dados aqui e ali, mas no fim, são só leis. Eu tenho certeza que até você, em algum momento, já ficou com o pé atrás antes de compartilhar alguma informação ou aceitar alguma opção no celular. Mas, devido à praticidade que ele oferece e o conforto, você acabou cedendo e esqueceu completamente dos riscos. Sabe o que é mais bizarro disso tudo? É o fato de que não há como se proteger disso. Olha bem para sua vida até aqui. Tenta lembrar o quanto de informação você já não liberou na internet. Mesmo sabendo do perigo, você provavelmente vai continuar na internet, já que é quase impossível viver sem ela atualmente. Eu mesmo tô aqui, tentando ganhar vida com ela. A única forma de se proteger é, sei lá,
se a gente se enfiar lá no meio da Amazônia, montar uma cabana e viver com a natureza. Mas né, difícil. O que é bem triste, porque pelas notícias e novos produtos tecnológicos surgindo, parece que com o tempo a tendência é a privacidade e intimidade se tornar um artigo de luxo, talvez. É bizarro isso. Enfim, só quis dar um toque sobre esse tema. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algum conhecimento de valor para você. Aqui foi Quase Nada. Até a próxima.